Serra da Gardunha. Um lugar onde lendas e mitos ainda hoje se cruzam com relatos de fenómenos misteriosos e inexplicáveis. Uma serra que divide opiniões quanto aos incríveis segredos que alguns afirmam guardar. Onde estará a verdade? Os pontos altos, as montanhas, sempre constituíram local privilegiado de contacto com entidades celestes, com os deuses. Assim nos falam as tradições religiosas de todas as culturas, de todos os tempos, na história do planeta. Também em Portugal, nos anos 70 e também nos anos 80, a Serra da Gardunha constituiu de facto um local de revelação, um local de contacto onde um protagonista, o Sr. Américo Duarte, estabeleceu, segundo ele, contactos com entidades alienígenas, alheias a este planeta. Vamos ver essas facetas destes mistérios da Gardunha. Com o seu aspecto árido e rochoso, a Serra da Gardunha transporta-nos para paisagens imaginárias de planetas distantes. Ao longo dos tempos, esta serra tem sido palco de alguns casos insólitos relacionados com o fenómeno OVNI. Um deles destaca-se de entre todos os outros. O do carismático e polémico Américo Duarte dos Santos, o Guardião da Serra. Américo Duarte dos Santos era um homem simples, natural de Lisboa, que elegeu a zona da Beira Baixa como habitual destino de férias. Foi numa das suas viagens em direção a essa zona que, ao passar perto da Guarda, adormeceu subitamente ao volante do seu carro. Ao acordar, verificou que estava em Alpedrinha, uma pequena aldeia situada na Serra da Gardunha que até aí desconhecia. Inicialmente sentiu-se confuso, pois não fazia ideia como tinha sido capaz de levar o seu carro até àquelas paragens. No entanto, ao ver-se rodeado pela paisagem da Serra da Gardunha, Américo Duarte experimentou um estranho e imediato bem-estar que o fez sentir que aquele era o seu lugar. Resolveu então pernoitar em Castelo Novo, uma pequena povoação situada no sopé da serra. Nessa noite, ao olhar o céu límpido daquela zona, Américo Duarte observou algo de inesperado e absolutamente insólito que lhe mudou a vida para sempre. Sobre a serra havia uma estranha movimentação de objetos voadores luminosos. Objetos voadores que Américo Duarte não soube identificar e que usavam a própria serra como ponto de partida e de chegada para os seus voos. Pouco depois, os objetos voadores desapareceram completamente do céu e tudo voltou ao normal. Américo Duarte sentiu então que o seu testemunho daquele insólito acontecimento não tinha sido um mero acaso, mas sim um sinal. Um sinal que o incumbia da extraordinária missão de desvendar os segredos guardados pela misteriosa Serra da Gardunha. Decidiu então que aquele seria o local onde iria passar os seus dias de reforma. Comprou um pequeno terreno perto de Castelo Novo e aí construiu a casa para onde se mudou definitivamente com a sua mulher e filha em 1973, o ano em que atingiu a idade da reforma. Daí em diante, entregou-se de corpo e alma à sua missão.
Durante as grandes caminhadas que dava diariamente pela serra, começou a encontrar inúmeros sinais e marcas, na sua maioria completamente desconhecidas dos habitantes locais e que Américo Duarte acreditava serem pistas que o iriam ajudar na sua extraordinária tarefa. Foi, no entanto, durante as observações noturnas do céu da Gardunha que Américo Duarte fez a sua mais estranha e misteriosa descoberta. O número de OVNIs que avistava todas as noites sobre a serra era incrível. Deu então início a um registro diário e por escrito de todas as suas observações. Começou também a contactar a população local com o intuito de obter mais testemunhos de avistamentos de objetos voadores não identificados. E tal como se punha, os resultados não se fizeram esperar. Registou então, de uma forma extremamente cuidada, minuciosa e sem deixar nenhum pormenor ao acaso, todos os testemunhos que lhe iam sendo relatados pelos naturais da região. Paralelamente, de forma a melhor desempenhar a sua missão, Américo Duarte tornou-se num estudioso, quer dos assuntos relacionados com a serra, quer de todos os tipos de fenómenos que ia testemunhando. Entretanto, Américo Duarte começou a ficar conhecido e os seus relatórios passaram a ser do domínio público quando, em 1978, alguns jornais os publicaram nas suas páginas. Esta divulgação gerou imediatamente uma enorme controvérsia e dividiu opiniões quanto à veracidade dos factos relatados por Américo Duarte. No entanto, alheio a todas as polémicas e a algumas acusações menos simpáticas, Américo Duarte não desistiu da missão de que se sentia incumbido. Continuou com as suas caminhadas pela serra e com os seus registros diários dos objetos voadores que continuava a observar todas as noites no céu da Gardunha. Começou também a referir nos seus relatórios outros tipos de fenómenos em que se viu diretamente envolvido. Hoje, dia 30 de março de 1979, durante a madrugada, aconteceu aquilo que eu jamais imaginaria. Ficar imobilizado na cama como se eu a ela estivesse colado. Porém, o momento mais significativo e misterioso da vida de Américo Duarte iria ocorrer a 26 de junho de 1983, o dia em que terá desvendado um dos segredos mais bem guardados pela serra. Nesse dia, Américo Duarte afirmou ter sido abduzido por seres extraterrestres. Foi então levado para um local recôndito e desconhecido de todos, situado no interior da Serra da Gardunha. A esse local, Américo Duarte chamou de Cosmódromo, um aeroporto para OVNIs onde, segundo relatou, teve a rara oportunidade de observar de perto tanto os seres extraterrestres que o tinham raptado, assim como as naves que eles ali guardavam. Este relato foi de tal modo extraordinário que muitos duvidaram da sua palavra. Tal facto não o impediu de formular várias teorias sobre os segredos da serra. A mais conhecida e controversa associava os fenómenos OVNI à lenda da Senhora da Serra, uma antiga lenda relacionada com uma pequena gruta existente na Serra da Gardunha. Segundo essa teoria, os fenómenos OVNI só iriam terminar quando, sobre aquela gruta, fosse erigido um santuário. Um santuário que iria então fazer parte de dois triângulos sagrados. Um mais pequeno, com os vértices no futuro santuário da Senhora da Serra e nos santuários da Senhora da Póvoa e da Senhora do Almortão, e um outro, maior, cujo vértice principal assentaria no distante santuário de Fátima.
Apesar de todas as polémicas em que se viu envolvido devido às suas fortes convicções, Américo Duarte dos Santos, o guardião da Serra, continuou as suas investigações e os seus registros diários até finais da década de 90, momento esse em que, infelizmente, veio a falecer. No entanto, a sua memória continua bem presente naqueles que com ele privaram de perto. Era uma pessoa normal. Era muito boa pessoa, sem dúvida, e muito bom vizinho. Era um homem que corria a Serra da Gardunha, portanto, ele saía daqui de casa, portanto, corria a Serra da Gardunha, ele conhecia todos os pontos da serra. E registava, portanto, certas coisas na serra, mesmo às vezes a cor das pedras e assim. Ele passava horas cá fora. Porque ele acreditava naquilo, os OVNIs que vinham do espaço para contatar com o homem. E então ele vinha-nos chamar para irmos ver aquelas coisas dos OVNIs que ele via, aquelas luzinhas e tal. Então depois via muitas coisas lá em casa. Via muitas coisas lá em casa. E o que ele dizia muito, que tínhamos uma central de OVNIs na nossa serra. Uma das coisas que eu ouvia falar, que ele nunca me disse, é certo, que havia lá um centro de aterragem embaixo, lá em cima, no alto da serra. Ele entrou e chegou a um certo ponto. Eles fizeram-no parar e começou a ver umas prateleiras com muitos aparelhos, muitos materiais, muitas coisas, e camuflados e aquilo tudo. E depois impediram-no de entrar e ele teve que sair. O santuário, ele fazia um triângulo, na questão do santuário. A Senhora da Póvoa, a Senhora do Almortão, a Senhora da Serra e Fátima. Que ele tinha a convicção de que via as coisas, com certeza que tinha. Senão não defendia com tanto acérrimo aquela forma de ver as coisas. Não é? Devido às suas características invulgares e insólitas, o caso de Américo Duarte dos Santos despertou a curiosidade de alguns especialistas da área de fenómenos OVNI, que o começaram a investigar nos finais de 1970. Em 1978 dá-se o boom, portanto foi a explosão. Digamos que ele só nesse ano, segundo o Jornal da Gardunha, não, o Jornal do Fundão, viu mais de 500 OVNI que toda a gente publicitou e que levou muitos investigadores para falarem com ele. Uns para o ridicularizarem, outros para o estudarem, outros ainda para constatarem se naquela localidade havia de facto essas manifestações fenoménicas. Acampámos aqui, em frente a esta árvore grande que aqui está, mesmo em frente ao pico da Penha. Essa foi a primeira vinda, a segunda foi em 82, depois em 83 e finalmente em 84. E dessas vezes já fomos mesmo visitar a serra. E verificámos que o Sr. Américo era um apaixonado pela Gardunha. Realmente qualquer pessoa fica apaixonada por aquela serra, que é muito bonita. A Serra da Gardunha era, para ele, digamos, o fulcro fundamental, o palco onde se passava tudo e que lhe alimentava a mente, por um lado, e que ele depois também explicava por outro. Ele era uma pessoa emotiva, que partia do interior para o exterior, criava a realidade a partir de dentro de si próprio e depois encontrava as explicações. O Sr. Américo mostrou um dossiê imenso de documentação
na qual ele apontava todos os dias, todas as visualizações, todos os avistamentos que tinha, e também nos mostrou como é que ele lia a montanha. É exatamente assim, ou seja, ele olhava para a montanha e ele lia a montanha. A montanha tinha determinados sinais, havia determinadas pedras em forma de animais, havia determinados percursos que ele sabia de cor, bastando olhar para a montanha, e foi toda essa semiologia e toda essa simbologia que ele esteve a explicar. Contou também como a montanha era um cosmódromo, era um lugar onde aterravam naves e saíam naves dali. E ele depois centrava, a partir de uma determinada altura, centrava o interesse no santuário destruído da Gardunha. E ele diz mesmo, estes fenómenos vão continuar enquanto não repuserem o santuário. Portanto, ele achava que a maior parte das causas, achou isto posteriormente, não é? Que a maior parte das causas para os fenómenos que ali ocorriam tinham origem no facto de o santuário da Senhora da Gardunha ter sido destruído, ter sido vandalizado, e a Senhora da Gardunha gostava de voltar para o lugar onde já esteve. O que me parece interessante nos fenómenos relacionados com a Serra da Gardunha é a associação entre manifestações daquilo que as pessoas envolvidas consideram como sendo sobrenatural, que designam inclusivamente como visões ou como aparições, com lugares altos, o que é frequente no universo de compreensão religiosa. Um outro aspecto que eu considero muito relevante aqui é o facto de haver uma mensagem que é transmitida, mas cifrada. E, portanto, há todo um processo, uma tentativa de descodificação da mensagem que tem alguns paralelos com revelações, mesmo em contexto profético, que muitas vezes são transmitidas numa linguagem, ou em símbolos, ou em sinais que não são imediatamente compreendidos pela pessoa que é alvo, que recebe essa mensagem. E a que conclusões terão, entretanto, chegado estes investigadores sobre o estranho caso de Américo Duarte dos Santos? Podemos dizer que os conteúdos do seu discurso é que poderiam não ser, dentro da nossa racionalidade, verosímeis. Mas a forma como se apresentava e aquilo que dizia, e a forma como o dizia, era racional. As experiências que ele teve, as visões que ele tinha, podem ser reais, porque eram reais na sua mente. E, portanto, a forma como ele apreendia a realidade levava-o a entender que aquilo se dirigia daquela forma. A dúvida permanece e, para muitos, os segredos guardados pela Serra da Gardunha continuam por desvendar. Aquilo parecia uma arca e deu uma explosão de fumo e levantou para cima. A arca, eu só via já, havia a arca e aquilo fez-se sem fumo e aquilo subiu por nem para nada. É verdade, há aquilo que aparecem. Estávamos aqui todos e nós fomos chamar e eu vi vir aquela luz, mesmo assim andar, depois ainda estiveram a ver se era qualquer coisa de algum avião, mas não era. Era para aí meia-noite, para 1h da manhã, e apareceu uma luz muito forte que se pôs de dia. Àquela hora pôs tal quase de dia como está agora. Começou a aparecer um clarão muito grande. Ele está ali um caboço grande lá no cume da Serra, ali nos pés. Chama-se o caboço dos Amigos. Mas aquele caboço todo aquilo aulas. Aquilo pousou ali naquela encosta e depois vi andar 3 pessoas em volta de uma coisa redonda, mas que fazia tudo que fosse de dia. E então os dedos dessas 3 pessoas eram magos, mas tinham os dedos muito compridos. Há coisas que uma pessoa só vendo. Uma pessoa a contar, ninguém acredita. A pessoa ver por ele próprio e diz isso. Depois do que vimos, as questões que permanecem são as mais diversas. O que terá motivado todo este repertório
não só da parte do Sr. Américo Duarte, mas também por um amplo leque de testemunhos de residentes da Serra da Gardunha. Apenas luzes de avião, satélites, luzes naturais, emanações de gás ou de rochas do próprio solo, ou de facto estruturas mais complicadas e mais intrigantes que se movimentam regularmente à superfície da Terra. Nunca saberemos. O facto mais interessante e que me parece curioso de apontar é a estrutura histórica que preside aos mistérios da Gardunha, que de facto no topo da serra a permanência de um santuário, a existência de um santuário mariano constitui como assim uma espécie de elo de ligação entre um passado histórico de fenómenos passados e um presente reatualizado à luz da nossa tecnologia e dos nossos conhecimentos atuais. A essência final do que se passou dificilmente saberemos. Fica apenas um grande ponto de interrogação.